Diz aqui a coluna Painel da Folha de São Paulo, que também é editada por uma colega nossa, ex-colega Camila Matoso, que fosse atendido na íntegra o pedido de Alexandre de Moraes, a operação seria muito mais ampla, inclusive com a participação de outros parlamentares ligados a Jair Bolsonaro. Da minha parte, eu, por mais que tenha o mesmo apreço por essa gente que eu tenho por um cupinzeiro que aparece no meio do pasto, isso não me impede de demonstrar alguma preocupação com o possível caráter autoritário de uma operação do STF contra fake news. Então você acha que fake news é de boas? Não, fake news é algo a ser combatido. É uma praga moderna. É fraude, é notícia falsa, é mentira. É algo elaborado e fabricado com o deliberado intuito de enganar as pessoas em busca de algum ganho político. Mas eu sempre defendi, Sheila, que fake news é algo que se combate com informação. Desinformação se combate com informação. Me preocupa quando o STF coloca o seu dedinho ali, porque a gente fica a um passo de descambar pro autoritarismo. Ameaça, violência, isso é outra coisa, mas contra a mentira, contra a difamação, injúria, calúnia, notícia falsa, nós temos outros recursos institucionais, temos um arcabouço jurídico que está preparado e aparatado para combater esse tipo de coisa. Não tenho sérias dúvidas sobre se isso é assunto do STF, especialmente depois de uma ação tão espetaculosa como a de ontem, com Polícia Federal batendo na porta. Há que se ter um indício muito, muito claro de que, por exemplo, empresários como Luciano Hang, e de novo, não tenho apreço nenhum por essa gente, tá? De fato estão criando um gabinete de ódio e mentira com o intuito de obter algum tipo de ganho político ou econômico. Porque você patrocinar uma página que difunde mentiras, por mais que seja eticamente condenável, não é exatamente um crime. A gente tem a liberdade de montar um blog ali com as opiniões políticas que nos melhor aprouverem, por mais condenáveis e por mais eticamente questionáveis que sejam. E o empresário tem direito a colocar dinheiro ali como um patrono, como um patrocinador, como um anunciante. Então é uma linha muito fina e o indício tem de ser muito forte para justificar uma operação como a de ontem. De resto, os alvos são mentirosos profissionais. Ontem eu me referi a um deles aqui como... Qual foi o termo usado? Um contumaz mentiroso. Eu me referia ao Alan Terça Livre, o Alan dos Santos. E aí é impressionante como essas pessoas têm poder nas redes sociais. Imediatamente chegaram as respostas. Quando eu tuitei algo a respeito desse assunto, então, o que chegou de mensagem daquelas pessoas que têm perfil com o número de CPF é Carla, e aí 235 números, um forte indício de que se tratam de robôs. Então eles têm muita força nas redes sociais. Eu coloquei aqui uma mensagem que foi publicada pelo próprio Alan dos Santos, em que ele escreve o seguinte: a primeira que me escreveu não era robô, não. Essa era um ouvinte mesmo da Band News FM, deu pra ver. Você tem provas do que está falando? E eu falei, eu acho que eu vou reunir algumas aqui só para mandar para esse ouvinte, mas eu nem precisei. Porque deu 5 minutos, o próprio Alan tuitou o seguinte: a mesma Suprema Corte que soltou o assassino de Tim Lopes enviou à Polícia Federal, na minha casa, a grafia é dele, tá? A gramática é dele. Enviou a Polícia Federal na minha casa para colocar uma arma destravada na minha cabeça e na de minha esposa grávida de 9 meses. Tudo para pegar celular, computador. O crime: rir desses tiranos. A gente está vivendo já há pelo menos 7 anos uma era de operações da Polícia Federal. Vocês se lembram de alguma operação da Polícia Federal em que houve o uso de violência? Pelo contrário. São operações sempre muito cordiais. As pessoas batem a porta,
O cara se arruma e é levado ali, geralmente sem algema, sem nenhum tipo de coerção, para prestar depoimento ou para prisão preventiva ou para o que quer que seja. Então faz sentido que no caso, pensem aí no japonês da Federal. Alguém se lembra de algum episódio? Elite na Cadeia, que fala sobre as prisões do pessoal da Lava Jato, né? E conta os bastidores, né? Como é que os policiais chegavam nas casas dos empreiteiros e tudo mais. Tudo tranquilo. Na maior cordialidade. Não deixando transparecer para as crianças das casas o que estava acontecendo. Sim, são caras extremamente preparados. São ações muito diferentes daquela, por exemplo, que tirou a vida lá no Rio de Janeiro do menino João Pedro, 14 anos. Nunca houve nenhuma denúncia de abuso de autoridade, de uso desmedido da força. E de repente a gente tem que acreditar que o cara sacou uma arma destravada e colocou na cabeça de uma mulher grávida de 9 meses e meteu a arma na cabeça, segundo o Alan, destravada. Ele teve tempo ainda para perceber que a arma estava destravada. Não que eu seja um especialista, mas eu não consigo, nem se me der uma arma na mão aqui, nem que eu a examine com lupa, eu vou saber se está destravada. Mas o Alan, nesse momento de pânico, quer que a gente acredite, que isso aconteceu, e 2, que ele conseguiu perceber que a arma estava destravada. Faz sentido? Faz sentido. Eu sei que esse cara e os outros que estão envolvidos nessa operação têm muitos seguidores. E é por isso que eu estou defendendo aqui, Sheila, que a gente trate desinformação com informação. Pensa um pouquinho. Pensa um pouquinho e reflita se faz sentido que isso tenha acontecido. Esse cara, na maior, foi lá e acusou a Polícia Federal de meter uma arma destravada na cabeça de uma mulher grávida de 9 meses. Isso é extremamente grave, mas ele não pensou 2 vezes antes de ir lá e tuitar esse texto aqui completamente inverossímil. E por que a gente acredita nisso? Porque é reconfortante, porque é quentinho. É gostoso quando alguém vai lá e confirma as nossas opiniões sobre o mundo. Quando alguém vai lá e confirma as nossas opiniões e dizem que o que a gente pensa, o que a gente torce, tá certo, e é o que tá acontecendo. Eu votei nesse governo, eu quero que ele dê certo. E tem um colunista que só escreve coisas maravilhosas sobre o governo e me diz que tudo aquilo que tem de errado é fake news. É invenção da imprensa. Essa imprensa malvada que persegue governos. Lembra você, que eventualmente seja fã desse cara, eu sei que muitos são e também são nossos ouvintes, quando no governo do PT a gente via aquelas pessoas acreditando piamente nas mentiras e distorções que eram escritas naqueles blogs que eram financiados pelo governo petista, e a gente ficava se perguntando como é possível que a pessoa acredite naquele monte de baboseira. A gente sabe que aquilo é mentira, que é distorção, e mesmo assim havia milhares de pessoas lendo aquilo e acreditando naquilo. E reflita se hoje não é você que está fazendo exatamente aquele papel, acreditando num monte de gente mentirosa, truculenta, violenta e que possivelmente está recebendo dinheiro de fontes muito interessadas politicamente e economicamente naquilo que essas pessoas escrevem. Então, o meu apelo aqui é para reflexão do ouvinte, do leitor. De novo, acredito que fake news se combate com conscientização e com informação. E para que a informação triunfe sobre a mentira, a gente precisa de um povo mais bem informado e um povo mais consciente. Então, quando dá de cara com o que esses caras estão escrevendo, reflita e pense se isso faz sentido ou se não é apenas o seu viés de confirmação que está fazendo com que você acredite que aquilo lá é verdade.